Mas vamos lá, Bahia e Santos, vem a Fonte Nova tentando, o Fábio Gomes, uma recuperação, porque a despeito do último fracasso do Bahia, e é importante dizer que o Bahia vem de fracassos sucessivos, Bahia e Santos vem a Fonte Nova muito pressionados, porque o Santos também não vem bem na tábua de classificação e tampouco nos campeonatos periféricos. O Santos empatou com o Curitiba jogando na Vila Belmiro pela Copa do Brasil, e o Bahia perdeu também pela mesma competição agora para o Remo, né, que também é um time de Série A. Mas é o Remo, né? O Bahia não poderia nunca ter perdido para o Remo. O Santos e Bahia vem para a Fonte Nova e vai colocar aqui, alguém vai ficar aqui na Berlinda muito forte. Ou o Santos vai ficar na Berlinda, ou o Bahia vai aumentar ainda mais a sua temperatura, já que a torcida do Bahia, ao final dos duelos contra o Remo, Fábio Gomes, protestou muito aqui na Fonte Nova, na saída da delegação, e obviamente que eles não estão nada satisfeitos com o sistema que está sendo implantado no Bahia. O Bahia perdeu para o Palmeiras, saiu e venceu o Mirassol, perdeu do Flamengo e na última partida aqui na Fonte Nova, perdeu também para o Remo, né? O Bahia vem de derrotas sucessivas. Dos últimos 5 jogos, o Bahia perdeu 3 e venceu apenas 2, já o Santos venceu apenas 1. Perdeu 2 e empatou também 2 partidas. Então, Bahia e Santos fazem, talvez, Fábio Gomes, um duelo de desesperados. Não na tabela, porque o Bahia ainda continua em 5º lugar, contrariando todas as expectativas das oscilações que o Bahia vem sofrendo. Mas o Santos está muito mal na competição sul-americana, na Copa Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Flávio Lordelo, quero sua opinião de como é que vai ser o clima do torcedor do Bahia hoje na Arena Fonte Nova, se é que vai ter torcedor hoje aqui, viu, Flávio? Não, a torcida vai ter, né? A torcida vai ter, o torcedor do Bahia, a torcedora do Bahia jamais fugiu à luta, ainda mais em situações como essa, que eu assemelho muito com aquela eliminação precoce do Bahia para o O'Higgins do Chile, que nós tivemos depois, salvo engano foi no sábado também, o jogo entre Bahia e Juazeirense pela semifinal do Campeonato Baiano. Tivemos aqueles momentos de vaias, né? O torcedor do Bahia vaiou bastante ali, alguns jogadores, com focos principais ali em Ademir, em Willian José, tomaram vaias localizadas, porque os desempenhos deles estavam bastante abaixo, mas, obviamente, que não teremos um público de primeira grandeza. Qual é o público de primeira grandeza? É um público de 35, 45 mil pessoas, que seria a expectativa caso o Bahia estivesse brigando ali pelas cabeças do campeonato, entre a primeira ou a terceira posição. O Bahia que vem de um resultado muito ruim contra o Flamengo, perdeu no Maracanã, jogando um futebol muito burocrático, mas dentro da competição o Bahia ainda acumula uma gordura. Bom, dito isso, em relação ao campeonato, o treinador Rogério Ceni vai muito mal, né, na opinião pública. Eu particularmente acho que ele é signatário da culpa. A culpa não é só dele, mas o Cadu Santoro, o Raul Aguirre, o Ferran Soriano tem parte importante dessa culpa dos fracassos esportivos que o Bahia vem tendo. Por que eu digo isso? Porque o Bahia tem tido sucesso relativo nas vendas de jogadores, nas negociações. Tem comprado jogadores por preços acessíveis e tem conseguido vender por 2, 3 vezes o valor daquele investimento. Então o Bahia tem tido o sucesso econômico, né? o administrativo da negociação. Mas talvez esse seja o pior momento do Bahia desde aquela temporada de 2023, quando o Bahia escapou por um triz do rebaixamento, porque o Cadu Santoro vai experimentar nessa administração agora, de 2026, um prejuízo acima dos 100 milhões de reais. E a culpa disso, Cadu, a culpa disso, Ferran, é da má gestão dos resultados esportivos. E o Bahia, e o torcedor do Bahia já enxergou isso e cobrou não só do Rogério Ceni no CT e aqui na Fonte Nova, mas também cobrou do Cadu Santoro, do Raul Aguirre e do Ferran Soriano. Flávio Lordelo, você culpou aí o diretor de futebol, mas o torcedor está de saco cheio do treinador. Não, eu culpei o diretor de futebol, não. Eu trouxe para ele, eu reapresentei para ele a responsabilidade que é dele, não é minha não. Eu não estou aqui dourando pílula, tampouco estou sendo o alecrim dourado da tapioca, de achar que ele é o inocente da história. Todo mundo tem culpa, hein, meu irmão? Todo mundo tem culpa, é todo mundo culpado. Tá todo mundo no mesmo barco e ninguém larga a mão de ninguém. Se o Rogério tem culpa nas teimosias e nas suas insistências técnicas e táticas com alguns jogadores, e eu concordo muito com o torcedor, porque não é de hoje, haja visto que ele insistiu com o Cauli 24 inteiro. Ele insistiu até o torcedor pedir PPU na Fonte Nova. Então, o seu Rogério Ceni tem a sua parcela de culpa.
Mas eu não vou aqui isentar o seu Cadu Santoro, tampouco o seu Ferran Soriano, das suas respectivas culpas. É claro que cada um no seu quadrado. Mas se o Bahia hoje tem um elenco curto em qualidade, em peças de reposição, com certeza essa culpa não é do Rogério Ceni, é do Cadu Santoro, do Ferran Soriano e do Raul Aguirre. Eu acho que o prejuízo que foi causado, financeiro, né? O prejuízo financeiro foi causado pela saída do Bahia das principais competições, né? E aí ainda falta uma competição para o Bahia ser efetivamente eliminado, que é a Copa do Brasil. Eu acho que o prejuízo, Fábio, que o Bahia pode colher com essas eliminações, isso sim pode causar na sua diretoria, não só na sucursal sul-americana, mas também na sua matriz lá em Manchester, um incômodo, porque existe uma frustração de receita muito importante. Só na Sul-Americana e na Libertadores, o Bahia perdeu em torno de 45 milhões de reais. Fora os patrocínios associados, porque obviamente que Gabriel trouxe que, eu vou até seguir a instrução do torcedor, o patrocinador principal do Bahia está apenas por 3 meses. Você acha que se o Bahia tivesse uma competição sul-americana, seja ela sul-americana ou Libertadores, o Bahia não tinha mais visibilidade de vender a sua marca? Então isso obviamente pesa e pesa muito, pesa nos cofres, né? Então eu acho que esse sim é um peso que deve prevalecer na decisão do Bahia eventualmente buscar reforços mais agudos na janela de meio de ano. Não a pressão do torcedor, não que não tenha importância, eu acho que é importante sim, e eu acho que faz sim diferença, mas eu também concordo com o torcedor e com o Gabriel Bacelar, de que o Bahia precisa investir pesado. Agora, se a pressão do torcedor ou da falta de receita vai pesar lá no Grupo City, no Cadu Santoro, aí são outros 500. Eu acho que o Bahia precisa rever conceitos de investimento, porque os resultados esportivos que o Bahia tem colhido têm frustrado e muito o seu orçamento projetado para 26 e para 27. Fora Ceni, ele manda aqui, fora Ceni, Flávio Lordelo. A turma tá full pistola com o Rogério Ceni. Talvez, além do próprio Bahia, talvez seja o pior momento do Rogério Ceni, passando aí por uma prova de fogo, porque vai enfrentar, aliás, como o Gabriel trouxe, ele não vai enfrentar não, porque ele está fora do banco de reservas, já que foi mantida a suspensão dele lá. Então ele não vai estar no banco, quem vai comandar o Bahia é o Charles, né, na banco de reservas. Então o Rogério Ceni passa aí pelo seu pior momento, talvez, com a desconfiança muito grande do torcedor do Bahia, tanto na rádio aqui, nós vimos nas mensagens durante a resenha, Fábio Gomes, na quinta-feira, na sexta, nas redes sociais, também a turma realmente está muito chateada com o Rogério Ceni. Vamos ter um pouco de calma em relação a isso e dar a dosimetria certa. É claro que o momento não é bom, efetivamente, mas eu acho que a gente precisa dar a César o que é de César e dosar as suas responsabilidades. A culpa não é só de Ceni, é também dele. Agora, outros atores precisam ser equidistantemente cobrados, não pode ficar ao largo. Trocar o treinador não é só uma mudança de uma peça A para uma peça B. O Bahia precisa, primeiro, se reencontrar, buscar retomar confiança e rediscutir o seu planejamento. Eu falei na quinta-feira que o planejamento do Bahia estava em xeque, e eu acho que nesse momento a diretoria do Bahia deveria estar refazendo as contas do seu planejamento, se eles quiserem efetivamente manter o Bahia na primeira parte da tabela. Eu não vejo de uma forma tão segura como o Gabriel trouxe. Eu acho que o Rogério Ceni corre sim sério risco de perder o cargo, né? Existem informações muito truncadas ainda. Talvez não por demissão, talvez um acordo como foi feito, exatamente. Leva ele para fora do país, algum contrato nesse sentido. O que nós sabemos é que o Ferran gosta muito do Rogério Ceni. O pessoal de Manchester gosta muito do Rogério, acha ele um nome interessante para o futebol europeu, inclusive. Então existe sim um projeto de Manchester de levar o Rogério para fora do país. Existe isso e todo mundo sabe. Mas o clima interno, né, a tratativa interna não é tão boa assim, porque o Cadu Santoro ele vai experimentar um prejuízo acumulado em potencial em 26 acima dos 100 milhões de reais. Vou trazer para vocês alguns dados aqui, ó. Só na Libertadores, Fábio Gomes, o Bahia deixou de faturar 1 milhão de reais para a fase de grupos, né? E mais 1 milhão de dólares na fase de grupos, né? Que dá 5 milhões de reais mais ou menos, aproximadamente. Mas, em números redondos também, 2 milhões de reais por vitória. Além de 5 milhões de reais da fase de grupo, se o Bahia vencesse 2 jogos, por exemplo, o Bahia ia ganhar mais 4 milhões, totalizando 9 milhões de reais do que ganhou no ano passado. Então, o Bahia poderia ganhar em um eventual título na Libertadores cerca de 200 milhões de reais. Essa é a premiação total. Então, isso causa realmente um prejuízo. Já na Copa do Brasil, na quinta fase, o Bahia pode perder 2 milhões de reais.
mais 3 milhões de reais nas oitavas, 4 milhões de reais nas quartas, e era o projeto do Bahia chegar na semi, né? 9 milhões de reais. Então, totalizando aqui, o Bahia perder 9 com 4, 13, 16, 18, 20 milhões de reais. Então, observe que esses prejuízos que são impostos através das desclassificações do Bahia nas competições, que é resultado pelos fracassos esportivos que o Rogério Ceni e o Cadu Santoro estão obtendo através da péssima gestão do elenco, e você trouxe bem em relação a Caio Alexandre e Jean Lucas, né? Exemplificando apenas, mas você poderia ter citado o Iago Borducci, você poderia ter citado o Gilberto, o próprio Roman Gomes, que chegou agora, o Gabriel Xavier, o Ramos Minho, que vem muito mal, David Duarte está suspenso, o Everaldo, o Eli José, o Eric Pulga e tantos outros. Você poderia citar todos eles, não citou. Mas para todos eles cabe essa analogia. Quando o Bahia vai mal, não vai mal só o Jean Lucas, o Everton Ribeiro, vai mal todo o elenco. Então a desvalorização, ela é compulsória. Todo mundo se desvaloriza. E eu acho que eles não estão se dando conta disso. Porque o elenco do Bahia perdeu sim o valor. Ou está perdendo ainda mais. Então é preciso que o grupo todo reflita se é esse tipo de orçamento que ele quer ter no final do ano. E lembrando uma coisa, a temporada do Bahia está totalmente comprometida. Acho que o Bahia dificilmente passa do Remo na quinta fase da Copa do Brasil. Dificilmente, muito difícil. Vou torcer para passar, mas é muito difícil que o Bahia consiga aplicar 2-0 no Remo, lá jogando em Belém do Pará. O Remo que jogou com o Cruzeiro, jogando lá no seu estádio, acanhado, que deve ser o estádio que o Remo vai receber o Bahia. Um alçapão lá no estádio do Remo. Como? Baião, né? Baião, né? Então, é Baião ou Baião? Baião. Baião, né? Então, deve ser esse. Não é Baianão, não. Baianão é só em janeiro. Eu sei, pô, é Baião. Tô ligado. Só em janeiro ano que vem. Então, dificilmente o Bahia vai conseguir esse êxito. E a posição, Gabriel Bacelar, dentro do Campeonato Brasileiro, também reflete premiação. Então é muito importante que, além do Bahia conseguir uma classificação para um eventual Libertadores, que essa é a meta do grupo, o Bahia consiga uma posição que lhe assegure um orçamento ou uma compensação orçamentária que perdeu na Copa do Brasil e também perdeu na Libertadores. Então isso vai ser o foco da gestão do Cadu Santoro. É isso que ele vai ser cobrado. E essa responsabilidade, com certeza, vai bater a porta. Porque cada um lá do Bahia, do Rogério, os jogadores, o próprio Cadu e o Raul Aguirre, na sucursal aqui da América do Sul, e o Ferran Soriano, eles fazem parte de um organismo. E cada um assume a sua responsabilidade. Cada um tem sua missão. Cada um tem sua missão. Então, se o Bahia não tem hoje peças de reposição, Fábio Gomes, que você falou no sábado em relação à escalação do Michel Araújo no lugar do Everton Ribeiro, a responsabilidade da escalação foi do Rogério Ceni, mas ele só escalou porque não tinha outro. Então, isso também é culpa do Cadu Santoro. Então, todo esse organismo deve ser responsável e responder a Manchester por que o Bahia vai experimentar um prejuízo de aproximadamente 150 milhões de reais ao final do exercício de 2026. E é essa conta que vai chegar para alguém pagar. E o árabe tá lá, ele tá vendo tudo isso de longe e ele não é bobo, não. Essa notícia surpreendeu um pouco, porque é a mesma notícia de 2025, quando o Del foi especulado no Manchester United, né? A disputa ali do Manchester City. E se você pegar o texto do jornal inglês, você vai ver que o conteúdo é muito parecido. Talvez seja uma estratégia de comunicação do Bahia, para desviar um pouco do foco da questão do comando técnico, que é muito comum. O Fábio Mota usa muito isso, de uma forma bastante inteligente, inclusive. Ele é mestre nessa estratégia. Mas a sua avaliação sobre o Del, ele é muito pertinente. O Del, lembrando que é um pouco mais novo do que o Juan Pablo. E na minha avaliação, o Del está um patamar a menos, um nível a menos do Juan Pablo em termos de maturidade. O Juan Pablo já vinha jogando no time principal do Bahia desde 2025. Ele já atua, entrou nos jogos 2024, melhor dizendo, 24. Ele já atua no time do Bahia, entrou no jogo do Atlético de Goiás, lá em Goiás, foi um dos protagonistas lá pro Bahia empatar no finalzinho com o gol de Jean Lucas. Então, se tinha uma especulação, eu achava que tinha que ser nível de Juan Pablo e não do Del. O Juan Pablo tá machucado, tá se recuperando, obviamente, mas o Del, obviamente, ele é um atleta muito visado. Ele foi colocado na lista dos principais nomes jovens da Europa, em termos de futebol. Então, obviamente, ele é muito especulado. Agora, o Del não vem bem, tá? Vocês, os torcedores do Bahia, não acompanham tão de forma
precisa a base, né, a futebol de base. O Del não vem bem, participou do último Bavi, perdeu o gol na cara, né? Falta um pouco mais de capricho ali pra ele. Então ele não vem bem. Ele jogou esse último Bavi? Jogou sim, 1-1. Jogou, perdeu o gol na cara. O Bahia tava ganhando o jogo, ele perdeu o gol na cara. Então é importante destacar também que o atleta tem apenas 17 anos, né, Fábio? Tem apenas 17 anos, não pode depositar no atleta uma carga de responsabilidade para ele ir para a Europa de repente e se queimar, como muitos, né? Acontece isso com muitos jogadores, né? Você vê o Gabigol, o Gabriel Barbosa foi para a Itália e foi a pior contratação da história do Inter de Milão no futebol italiano. Na época era o Calcio, né? Então hoje não é mais o Calcio, é Liga One, acho, se não me engano. Mas o Gabriel Barbosa foi considerado a pior contratação da história, né? Um pior atleta da história dos estrangeiros. Então o Del vai sair no momento certo. Não me parece que seja esse o momento, nem ainda em 2027. Pode ser que ele ainda fique um pouco mais para fazer uma transição no Bahia, para poder pegar um pouco mais de fluência. O Everaldo não deve ficar no Bahia, isso é importante. Agora, tem também o Alejo Vélez, que é um matador, que é um jogador de frente, assim como o Del. O Willian José, a gente não sabe se vai renovar com o Bahia. Então você tem, no final do ano, 2 posições vagas no Bahia. A do Everaldo, em tese, né? A do Everaldo e a do Willian José. Aí você manda o Del pra fora, fica sem nenhum. Fica o melhor, fica só com o Alejo Vélez. Então, talvez seja parte da estratégia do Grupo City com o Bahia, manter o Del e o Alejo Vélez para revezar ali no comando de ataque. Pode ser que essa seja a dupla de ataque do Bahia em 2027. Né? Obviamente que a gente espera que tenha mais atletas que tenham mais experiência para poder equilibrar um pouco essas questões. Mas o Juan Pablo, o Alejo Vélez e o Del formam aí um trio de ataque que pode dar muito trabalho. Beleza, vamos